Ordem, jogador! Seja muito bem-vindo à segunda aula do Mestre da Lábia, o melhor treinamento de conversação em lábia do Brasil. E na aula de hoje, nessa aula número 2, vamos falar sobre a linguagem corporal do abridor. Afinal, agora que você sabe como usar os abridores, você precisa saber como você pode usar eles agora na sua linguagem não verbal. Porque uma conversa é uma mistura de verbal com não verbal e é isso que você vai aprender. Ser coerente com as palavras que saem da sua boca, porque sem coerência a mensagem não chega. Mulheres são feitas para ler as incoerências dos homens. Sabia disso, Luiz? As mulheres são programadas para elas serem mais seletivas e conseguirem ler os detalhes para ver se o que o cara tá falando condiz com o que o corpo dele fala. Já é da mulher. Já é da mulher. E se o cara falar alguma coisa e o corpo dele não responder igual, não ser coerente com o corpo, ela vai ignorar o que foi falado e vai focar no não verbal, consequentemente ignorando ele ou não dando ideia pro que ele falar, certo? Então assim, agora que você aprendeu a usar os abridores, você precisa entender que se você não tiver uma linguagem corporal poderosa nesse começo para falar o que seja, qualquer que seja o abridor que você escolher, cara, não vai adiantar de porra nenhuma. Por isso que você precisa entender. Eu vou falar de duas formas aqui. Eu quero entregar até um conteúdo bônus pra galera do treinamento, que é o seguinte: eu vou entregar abridores, a linguagem corporal do abridor com uma mulher só e com um grupo. Muitos caras têm dúvida de grupo, porque às vezes você está em um ambiente social e aquela mulher que você está na maioria das vezes está com uma amiga ou está com um grupo, certo? Então eu vou dar um conteúdo a mais para a rapaziada, porque é essencial, faz parte ali do game. Então vamos começar falando de grupo. Qual que é a linguagem corporal de um abridor falado para um grupo? Primeiro, a sua energia precisa ser sempre maior do que a do grupo, certo? Então quando você for chegar em um grupo de mulheres ou misto, você precisa ter uma energia maior do que aquele grupo para aquele grupo ver que a tua comunicação vale a pena ser ouvida, certo? Então quando você abre uma conversa com um grupo, você vai pedir uma informação ou vai comentar alguma coisa, abrir o grupo por si só, você precisa aumentar a tua energia para fazer com que a sua energia destoe e você invada o espaço pessoal das mulheres do grupo ali e seja ouvido. Se você invade o espaço pessoal de um grupo de mulheres, por exemplo, e não tem uma comunicação forte o suficiente para elas te ouvirem, elas vão te ignorar por completo. Elas vão fechar a roda pra você e ignorar completamente o que você falou. Mais um cara aí trouxa tentando falar um negócio nada com nada, nem ouviu o que ele falou, nem entendi nada, enfim, fecha a roda. Já era. Em alguns segundos você precisa mostrar impacto tanto com o que você falou quanto com o que o seu corpo está dizendo. Para as mulheres, verem que, pô, esse cara é gente boa, chega aí, vamos conversar, abrir o grupo, já era. Então vamos lá. Vamos começar com o corpo. A primeira coisa que eu falo que é o seguinte, velho. Quando você vai abrir uma conversa com um grupo, ainda em grupo, a energia um pouco mais alta, seu corpo deve ser receptivo, você deve sempre estar se expressando para fora e nunca para dentro, para você mostrar que as pessoas ou as mulheres que estão naquele grupo podem confiar em você. Percebe que quando eu abro minha comunicação, eu acabo mostrando a palma da minha mão e consequentemente eu faço essa comunicação porque mostra que você pode confiar em mim. Quando eu mostro minhas mãos para você em uma conversa, eu digo e deixo bem claro que eu não tenho nada a esconder ou que eu não tô escondendo nada ou tendo segundas intenções com você. É como se eu estivesse jogando limpo. Essa comunicação diz que eu estou desarmado, certo? E diferente da comunicação de empunhadura, quando você aponta o dedo e impõe uma ideia a uma pessoa, você está simulando uma arma, certo? Então é como se você estivesse impondo ou tipo ameaçando a pessoa, entendeu? Então quando você usa essa comunicação, você pode ter reações muito negativas. Então evite essa comunicação em uma conversa com alguém desconhecido, certo? Então sempre se expressando para fora, abrindo a tua comunicação, mostrando com a mão a sua intenção, certo? E aumentando a tua energia para ela sempre parecer maior do que a do grupo. Assim que você aumenta a tua energia, a sua voz precisa ser mais modelada sempre pro agudo. Por que pro agudo, Fê? Porque quando você fala pro grave, você está impondo uma ideia ou gerando autoridade, ou até sendo sexual. Mas a gente não quer nada disso agora. Agora a gente quer abrir uma conversa e ser ouvido. Para ser ouvido, a gente precisa falar num tom maior do que a maioria das pessoas e sempre pro agudo, criando o rapport, esperando o rapport. Ô Luiz, licença, cara, você sabe onde fica um açaí por aqui? Ou meninas, licença, até que horas essa balada fica aberta? Entende? Como é uma pergunta aberta, uma pergunta que eu abri minha comunicação, falei com uma energia maior, chamei a atenção de todas, olhei 3 segundos para cada uma para todo mundo sentir parte de uma conversa, aumentei minha comunicação, repeti com o corpo, reproduzi e modulei minha voz pro agudo para soar mais confortável e não aparecer tão ameaçador.
Agora vamos falar de uma linguagem não verbal que você deve fazer ou reproduzir quando você for abordar apenas uma mulher só, certo? Então, primeiro, a mesma coisa do grupo você vai encaixar para essa situação, mas qual que é a diferença, Fê? Muito simples, é uma mulher só. Então você precisa observar como que ela tá. Mas foca na comunicação não verbal dela, porque olha que interessante, em um grupo você consegue observar a personalidade e a energia de cada um do grupo. Por quê, mano? Porque quando um grupo está interagindo, cada um se mostra. Cada um mostra a sua personalidade porque está conversando e interagindo. Então você entende a energia e a vibe daquele grupo. Se tem uma pessoa sozinha e ela não está interagindo com ninguém, ela está na dela, totalmente introspectiva, certo? Mas o que a gente pega ali no detalhe para saber como abordar da melhor forma? A linguagem não verbal dela, sozinha. Então, uma mulher que está aberta e receptiva, ela vai estar normalmente mais leve, com o cabelo solto, com a cabeça um pouco mais levantada, certo? Então, tipo, ela vai estar mais arqueada, ela vai ter uma postura mais firme, ela vai estar mais relaxada, ela vai estar mais dominante, mais confortável. Uma menina que ela tá muito centrada em alguma coisa, com dor de cabeça, muito problema em casa, no trabalho, ela vai estar mais acuada, com provavelmente fone de ouvido, cabelo preso, ela não quer papo. Então você sempre deve focar em uma mulher que está mais receptiva, com a linguagem corporal mais aberta e mais disposta a te conhecer. Então leia a linguagem não verbal dela e entenda como você deve chegar nessa mulher. Existem dois tipos de mulheres, as mulheres extrovertidas e as mulheres introvertidas, certo? E as meio termo, que são meio que um misto das duas personalidades, certo? Então assim, entenda uma coisa, a mulher que é extrovertida, ela vai andar mais leve, ela vai se expressar de forma mais expansiva, ela vai andar de forma mais, como que eu posso dizer, de forma mais dominante, solta e dominante, sabe? Ela vai ter uma postura mais arqueada, ela vai andar com o cabelo solto, ela vai andar com a postura mais ereta. Essa mulher, ela é extrovertida, ela é aberta para o mundo. Uma mulher que é mais introvertida, ela vai andar com uma postura mais acuada, sabe? Mais fechada, com o cabelo preso, não chega perto de mim. E tudo bem, cara, você pode abordar uma mulher introvertida também, só que você tem que ver como você deve abordar da maneira certa para você acabar não assustando. Então uma mulher extrovertida, você pode chegar com um nível de voz e uma modulação de energia muito mais alta. Então, você pode chegar mais animado, você pode chegar falando um abridor mais ousado, sabe? Porque ela tende a aceitar mais. Agora uma mulher mais introspectiva, uma mulher mais introvertida e mais tímida, consequentemente, ela não vai aceitar um abridor tão ousado assim no começo, com uma comunicação tão pra cima, sabe? Então você precisa chegar com um nível um pouco menor. Então sempre entenda. Analise aquela mulher e veja se ela está receptiva ou não a você. Identifique com os detalhes se ela é extrovertida ou introvertida. Se ela for extrovertida, chegue com uma energia maior. A linguagem não verbal se aplica com o mesmo do grupo. Chegue sempre expansivo, movimentos para fora, mostrando a mão com a voz mais modulada para o agudo, falando um pouquinho mais alto que tá tudo certo. Sempre lembra da quebra de conforto, lembra da quebra de olhar. Não fique encarando constantemente aquela mulher quando você acabar de conhecer ela. Fale alguma coisa, depois pense, vire pro lado, deixe ela mais confortável, porque o excesso de contato visual acaba julgando demais, sabe? Então é um pouco ofensivo e agressivo se você fica olhando no fundo do olho de uma pessoa sem parar, principalmente uma mulher que acabou de te conhecer. Lembrando que a mulher não está acostumada, ou o que ela está acostumada, a mulher, cara? Ela tá acostumada com caras desrespeitosos e descalibrados falando dela, então ela tá sempre com o escudo alto e deve ficar com o escudo alto. Você tem que mostrar que você é um cara respeitoso e calibrado, que não tá ali para segundas intenções, que você só quer trocar uma ideia da hora com ela, certo? Então você precisa mostrar de uma forma muito leve que você é um cara confiável. Por isso, independente se ela for introspectiva, ou introvertida ou extrovertida, chegue com respeito de forma muito leve para deixá-la confortável. Mas de acordo com a comunicação que ela te mostrar, você adapta a sua comunicação para ter mais conexão. Entende? Uma mulher extrovertida, não vai adiantar nada você chegar nela com uma comunicação mais acuada e mais fechada, com uma voz mais para baixo indo pro grave. Entende? Ou uma voz meio morna, que eu chamo, né? Que é a voz que não é nem tão grave e ao mesmo tempo ela não é poderosa. Então ela não preenche o ambiente, ela não é bem ouvida. Faça um teste de falar ou pedir uma informação para alguém e ver se a pessoa faz um oi? Pela primeira vez, sabe? Se ela te ouviu desde a primeira frase que você falou e não precisou nem se esforçar para te entender, é que você tem uma voz boa que preenche o ambiente, certo? Então, independente das dois tipos de personalidade, sempre chegue com essa comunicação não verbal, que sempre dá muito bom no começo. E depois você vai aprender a adaptar essa comunicação para mostrar a sua intenção. E se, tipo, eu fui com energia mais baixa,
Só que a minha energia é mais baixa, ela é um pouco mais alta que a dela ou é mais baixa que a dela? Porque, tipo, como é que eu entendo essa linha tênue, saca? Tá, vamos lá. Você leu a comunicação dessa mulher e você viu que ela é mais introspectiva, mais introvertida, mais tímida, certo? Ou que ela está mais tímida, que você não é, você está, certo? Então, ela está mais tímida. Se você chega com uma linguagem um pouco mais baixa, não falando tão alto, não sendo muito expressivo para não assustar essa mulher, se você abaixa a tua comunicação e ela do nada te responde, é super simpática, você pode aumentar, entendeu? Então você tem que você só precisa dar o abridor e ver o que ela te entrega. Pegar a reação dela pra... A primeira reação da mulher vai servir como um norte para você entender para que direção vai a interação. Então, se eu chego numa mulher tímida e ela realmente é tímida, beleza, agora eu comprovei que ela é tímida. Ai, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, beleza, ela é tímida, abaixo minha comunicação, certo? Então, deixa ela mais confortável, fala um pouco mais baixo, evita um pouco a proximidade agora, vou de uma forma muito leve, tentando puxar um assunto e deixar ela confortável. Se eu ver que essa mulher, vem cá, deixa eu te ajudar, que eu acabei de chegar aqui. Aí, beleza. Aí ela te deu uma brecha para você subir tua comunicação e ser par a par com ela. Lembrando que mulheres que têm um jeito muito forte ou que, por exemplo, é muito extrovertida ou muito introvertida, se ela não vê que o cara é minimamente parecido com ela, ela não vai dar bola ou ela vai se assustar, entende? Então, uma mulher extrovertida dificilmente vai ficar com um cara muito retraído, muito travado, porque aí ela acaba engolindo ela com a comunicação dela, mas vocês vão ver isso mais pra frente. Essa foi a aula de hoje, espero que você, Luiz, tenha gostado, espero que você que está assistindo aí esse treinamento aí de casa também. Muito obrigado por essa aula, vamos dominar o jogo, ou melhor, vamos zerar o jogo e é isso.